Esse estado de coisas que o Eduardo começou a descrever, ele culmina, a meu ver, na Constituição de 1988, quando ela define a cultura como aquilo que dá testemunho do modo de ser de um povo. Ora, aquilo que dá testemunho do modo de ser de um povo pode ser, por exemplo, um noticiário policial diário. Nós não podemos negar que o narcotráfico seja uma expressão do modo de ser nacional do presente. Então, narcotráfico é cultura, prostituição infantil é cultura e assim por diante. Este artigo da Constituição, ele expressa, vamos dizer, uma espécie de horror à ideia qualitativa de cultura. Algo que eu creio que isso tem algo a ver com este fundo aí que você descreveu. Ou seja, a cultura não é definida mais, nesse sentido, nem como cultivo e nem como culto. Ora, a ideia de cultivo pressupõe a ideia de melhoramento. Ou seja, a cultura não pode ser simplesmente aquilo que dá testemunho de um estado de coisas, mas aquilo que melhora e eleva esse estado de coisas, justamente ao contrário de simplesmente dar um testemunho passivo e não valorativo. A ideia de cultura, além de estar ligada a cultivo, também está ligada à ideia de culto, que é a mesma coisa que devoção. Então, essa ideia implica necessariamente a ideia de algo que é melhor, de algo que merece a nossa atenção, merece o nosso amor, merece o nosso respeito. E esta ideia de valor culmina, então, naquilo que Platão chamava o supremo bem. Agora, nós sabemos que o supremo bem não é uma coisa muito fácil de você definir ou encontrar, ou mesmo intuir de longe. Mas esta dificuldade mesma faz parte da própria dinâmica da cultura, onde, ao longo dos milênios, nós vemos uma sucessão de esforços humanos para conceber o que seria o supremo bem ou a suprema meta da existência. A necessidade de ter um supremo bem, ela é tão grande que no século XX, um grande psiquiatra, Viktor Frankl, diz que a perda da noção do sentido da existência, ou da noção do supremo bem, está na base de todas as neuroses e psicoses. E Viktor Frankl descobriu isso em circunstâncias particularmente dramáticas, pois, sendo prisioneiro de um campo de concentração, ele, desde o primeiro dia, ele teve a preocupação de se perguntar qual a diferença decisiva que fazia com que algumas pessoas suportassem aquela provação bravamente e saíssem até engrandecidas, enquanto outras se degradavam e desmontavam como uma montanha de geleia. E ele descobriu que as pessoas que se saíam melhor daquele desafio eram aquelas que tinham uma meta ou um valor ao qual servir, ou, como diz ele, o sentido da vida. Então, a cultura, ao longo dos milênios, foi definida como um conjunto de atividades e de esforços humanos voltados à descoberta, à contemplação do supremo bem ou do sentido da existência. A nossa Constituição nos coloca exatamente nos antípodas disto, definindo como cultura o que quer que, com valor ou sem valor, dê testemunho de um modo de existência. Ora, o modo de existência é um simples estado de coisas, é um dado empírico e não um valor de maneira alguma. Associado a esta, é evidente que isso não é só um fenômeno jurídico, vamos dizer que esse próprio artigo da Constituição, ele dá testemunho do nosso modo de ser. Existe em toda a vida brasileira, em toda a história brasileira, uma espécie de inibição intelectual que aos poucos vai se tornando, vamos dizer, mais do que uma inibição, uma rejeição e até um ódio de tudo aquilo que é elevado, sublime, importante. Isso tudo, então, sendo compensado por um culto das nossas insignificâncias, das nossas misérias. Se você vê, por exemplo, o número vamos contrastar aqui dois fatos. O Brasil teve, entre os anos 30 e 60, um dos maiores filósofos do mundo, aqui, que foi Mário Ferreira dos Santos. A obra do Mário é uma coisa de
quando nós a conhecemos, de deixar com orgulho extraordinário. Nunca ninguém prestou a menor atenção no Mário Ferreira, até hoje ninguém sabe quem é, e os escritos dele estão todos jogados para as traças, até hoje nunca mais foram reeditados. Para compensar, todo ano você vê uma enxurrada de teses de doutoramento sobre sambistas, proxenetas, amantes de políticos, etc, etc. Quer dizer, uma boa parte da nossa atividade universitária, né, é dedicada ao cultivo, né, ao culto daquilo que existe de pior, ou pelo menos de mais insignificante. Este amor à insignificância, este amor à ninharia, né, evidentemente, ele se torna cada vez mais pronunciado ao longo dos últimos 20 anos. E ele culmina nesta ideia do nosso ministro de fazer com que o samba se torne patrimônio da humanidade. Eu não sei por que o samba e não machixe, maracatu ou qualquer outra coisa dessa, porque todas elas dão testemunho do nosso modo de ser. Aliás, quando o Eduardo assinala que o Brasil já teve um Estado organizado, antes mesmo de ter população, quer dizer, quando chega Tomé de Souza, já vem com todo o ministério pronto, com a Constituição pronta para uma população que era constituída de tatu-bola, minhoca, né? Então, do mesmo modo, nós temos hoje a ideia de que o Estado deve não só fomentar a cultura, mas formá-la. Ele deve ter a concepção da cultura e deve dar a receita pronta para todos nós. A nova legislação de incentivos fiscais para a cultura é exatamente isso. Tá certo? Então, infelizmente, ele deu o século XVI e eu estou dando a situação de agora. Não vai dar para contar tudo o que aconteceu no meio. Mas a situação presente é mais ou menos esta. Então, hoje nós entendemos cultura de três maneiras. Entendemos primeiro pelo seu lado lúdico, quer dizer, cultura é divertimento, cultura é show business, cultura é samba e rock and roll. Em segundo lugar, a cultura é um produto comercial, quer dizer, existe a indústria cultural e ela tem que funcionar e dar lucro. Em terceiro lugar, cultura é propaganda política. Você verá a que distância nós fomos parar da ideia do supremo bem ou do sentido da vida. Ora, eu não sou contra a diversão, também não sou contra ganhar dinheiro, também não sou contra a propaganda política, mas quando você tem tudo isso e você perde o sentido da vida, é melhor você estourar os miolos, né? Então, quer dizer, o tipo da cultura que nós estamos produzindo hoje, a nossa concepção de cultura, é uma coisa profundamente deprimente, feita para nos isolar do sentido da vida e fazer com que nós nos dispersemos cada vez mais numa busca e num cultivo de ninharias. Intimamente associada a esta ideia, existe uma outra, que é de que a cultura é função do desenvolvimento, de que só os países desenvolvidos têm alta cultura. Então nós temos que alcançar um certo nível de desenvolvimento para ter um certo nível de cultura. Em São Paulo teve até um cidadão chamado Paulo Arantes. Paulo Arantes é um professor de filosofia da Universidade de São Paulo que escreveu um livro interessantíssimo como documento, não pelo seu valor, chamado Um Departamento Francês de Ultramar, no qual ele investiga por que a Faculdade de Filosofia da USP, em 50 anos de atividade, não conseguiu produzir nenhum filósofo. É fantástico. E a resposta é que somente quando alcançarmos um certo patamar de desenvolvimento é que poderemos ter uma filosofia à altura da europeia. E eu acho isso uma coisa extraordinária, porque eu estudei um pouquinho da história da filosofia, ao ponto de ser autor de um livro sobre isso, de um curso sobre isso. Eu asseguro para vocês que nunca houve nenhum surto de grande criatividade filosófica que fosse posterior a um surto de desenvolvimento econômico. Geralmente o surto cultural acontece muito antes, ou muito depois. Por exemplo, a época áurea da filosofia na Grécia era uma época de decadência, de cultura, decadência socioeconômica fantástica, a inflação subindo nas nuvens, uma corrupção generalizada, e no meio disso é que surge a Academia Platônica. Mais tarde a gente vê um outro grande surto de criatividade justamente na escolástica. E os países que mais contribuem para isso eram países paupérrimos, como a Irlanda e a Inglaterra na época. A Inglaterra ainda faltaria 5 séculos antes de que ela se projetasse como grande potência. Uma outra etapa de grande criatividade é, evidentemente, o idealismo alemão, com Kant, Hegel, Schelling, etc. Nessa época, a Alemanha não era sequer um país, era um conjunto de principados e ducados, aliás, sob domínio
domínio estrangeiro. Ainda faltaria meio século, mais de meio século, para que a Alemanha se constituísse como nação e se tornasse uma nação rica. E assim por diante. Então, nós temos que a própria ideia de que nós precisamos ficar ricos primeiro para ter cultura depois, é uma ideia que me parece muito esquisita. Porque se a cultura tem algo a ver com o sentido da vida, ela tem algo a ver com a orientação da vida. E, portanto, ela tem algo a ver com a sanidade da inteligência. Ora, se você tivesse um amigo e ele tivesse com dois problemas, ele tem dois problemas. Primeiro, ele está sem emprego e sem dinheiro. Segundo problema, ele está louco. Qual dos dois problemas você acha que dá para resolver primeiro? Primeiro, vamos arrumar um emprego, e o sujeito vai ter um sucesso enorme. Depois que tiver tudo resolvido, ele faz um tratamento psiquiátrico. Ora, toda a orientação da nossa cultura é essa, quer dizer, primeiro nós vamos resolver todos os nossos problemas e depois nós trataremos de ficar inteligentes. Isto é rigorosamente assim, mas desde o tempo do Império. O tempo da colônia não conheço direito, mas do tempo do Império eu acompanhei. Quer dizer, esta ideia de que nós precisamos produzir muito dinheiro e daí vamos ter uma cultura que servirá para adorno, né, da nossa riqueza. Então, essa noção lúdica ou decorativa da cultura, ela já existe aqui há muito tempo. Mais ainda, ela não existe só socialmente, ela existe na alma de cada um. Nenhum de nós, vamos dizer, pode dizer que está livre deste preconceito e das consequências devastadoras que ele traz, não só para a sociedade, mas para a formação da inteligência de cada um de nós. Eu noto, por exemplo, com essa coisa de participar muito de debate, discussão, eu noto que no Brasil existe uma crença geral de que aquilo que você desconhece não existe. Isso aí chamava-se, na retórica antiga, chamava-se o argumentum ad ignoratiam. Ele diz assim, aquilo que você está dizendo é algo que eu desconheço, então não interessa. Não pode entrar em linha de conta e não pode ser alegado como argumento. Dito de outro modo, tudo aquilo que eu desconheço inexiste. Eu asseguro para vocês, eu estou nesse negócio de bate-boca jornalística há 10 anos, eu asseguro para vocês que este é o argumento mais alegado, em todas as circunstâncias. O sujeito olha para você com um ar de desprezo, você diz alguma coisa, o camarada olha para você com um ar de desprezo, um ar de superioridade formidável e diz, eu nunca ouvi falar disso. Então, o Brasil tornou-se o único país do mundo onde a ignorância é fonte de autoridade intelectual. Acontece. E note bem, eu acho que isto foi uma das grandes forças publicitárias na eleição do seu Luiz Inácio da Silva. Porque ali se associava a ideia do sujeito pobre com o sujeito inculto. Quer dizer, ele era inculto porque era pobre. É uma ideia absolutamente cínica, porque toda a cultura brasileira foi feita por pés rapados, por pobretões. É Machado de Assis, é Capistrano de Abreu, que ele acabou de citar, é Lima Barreto e assim por diante. Quer dizer, o número de pessoas abençoadas pela fortuna que contribuíram em algum modo para a cultura brasileira é mínimo. Eu creio que é menos de 5%. Claro, você encontra de vez em quando o Joaquim Nabuco, né? Eduardo Prado. Ele tinha algum dinheiro, mas era um entre cada 100. Tá certo? Quer dizer, a cultura aqui foi sempre feita por gente que veio de baixo. Então, por que associar a ideia de cultura com as classes altas?